com Cara, a gente. tudo bem, e Boa noite, você? Regi, tudo bem? Vamos aproveitar então que não Tudo tem jóia. corrida, né? Sempre lembrando, sempre Pois lembrando é. todo mundo, até vou esperar o pessoal entrar mais para falar isso, mas é importante falar que um certo atraso nosso deveu-se a uma Copa do Mundo totalmente fora de lugar, de data, de tudo, né? Copa do Mundo em dezembro, então as agências de propaganda estavam paradas, trabalhando só em função da Copa, os clientes, bom, o país, né? Então, mas estamos aí, claro, é a edição 31, a continuidade está garantida depois daquele ano 30 maravilhoso que a gente fez. Tá? Vai voltar. Voltando, tá. Pronto. Pronto, Regi. Peguei, Você pegou a minha peguei a pergunta aí até que pergunta, parte só ou não não pegou ia nada? Pegou? voltar, tinha Então vamos caído, lá. né? Enfim, o propósito é sempre o mesmo, né? Que você já falou, inclusive no ano passado, a gente deixou bem claro, que é o de acompanhar o piloto, todos os pilotos brasileiros que estiverem correndo em qualquer parte do mundo. Por isso, a gente, além da base fundamental do anuário, que é, que é a Fórmula 1, que é a Stock Car, que é as categorias de base que levam a Fórmula 1, as categorias de base que levam a Fórmula Indy, quando se trata dos Estados Unidos, a própria Fórmula E, que é uma coisa nova e muito importante, são o principal do nosso anuário, mas nós temos 44 categorias. Né? Eu vou pôr o fone aqui, que acho que vai ficar É melhor. Vai, verdade, é um vai fundo. livro. Vai, com certeza melhora, Regi. E é legal que a gente pode contar aí para os nossos amigos que é um livro de mais de 400 páginas. É um livro que é objeto de coleção, né? O chamado livro de mesa que você deixa na sua casa, você vai folheando ali o ano inteiro, relembrando o que aconteceu. Vai ter um GP, você vai lá dar uma olhada nas estratégias do ano anterior, ver o que aconteceu. Então, o Anuário Automotor é tudo isso. É um livro de consulta, é um livro para curtir o que aconteceu na temporada anterior e é também para você guardar para sempre os acontecimentos dessa temporada de 2022. A gente vai abrir para perguntas aqui para vocês. Não se esqueçam, na hora de mandar a pergunta, não mandem no chat, porque fica melhor se vocês mandarem aqui no ponto de interrogação. Bem aqui embaixo, aqui no canto inferior à direita, vai ter um ponto de interrogação aí. Cliquem aí, escrevam a pergunta de vocês, porque aí eu consigo colocar o nome de vocês na tela e fica bem legal também para vocês acompanharem. As perguntas que chegam pelo chat já, logicamente, a respeito de link para comprar. Sim, nós teremos o link na descrição aqui, vai ser um comentário fixado aqui nessa live, tá bom? E aí vocês podem copiar e colar num segundo dispositivo aí para adquirir o livro durante a live. Com novidade, Regi, olha só, hein? O pessoal aí, sua equipe de produção, a Dani, o Bruno, já prepararam isso aqui. Não sei nem se você está sabendo, hein? Ó. O preço de venda do anuário, R$ 150. Hoje aqui na live, para quem participar na live, que clicar nesse link que vai ser colocado aqui, vai receber 10% de desconto, ou seja, vai sair por R$ 135, frete grátis e autógrafo do Regi. Então, R$ 135 já com desconto, frete grátis e Legal. autógrafo do Regi, tá bom? Eu fiquei Então, sabendo bacana, né? o frete grátis vale talvez mais do que os 10% de desconto, né? Que, sim, Sim, isso claro aqui do todo mundo Brasil, sabe né? o Evidentemente. tamanho, o peso do livro e tal. Então é isso. Você vai ter o link aqui para comprar o anuário, já com todos esses descontos e tudo que vocês tiveram aí, tá? Frete grátis para todo o Brasil, etc. Vários cumprimentos aqui a Lulu Lulu. fez sucesso. A gente perdeu, Regi. Perdemos. Pô. Perdemos completamente aqui o nosso público. Deixa eu te perguntar então, Regi, porque antes da gente seguir com o nosso papo, a primeira pergunta que aparece de todo mundo é em relação à questão do campeonato de 2008. Vou colocar aqui a pergunta do André Bonora.
Você acredita, Regi, que essa apelação do Massa tem Olha, futuro? a questão é muito complicada. Eu vou precisar de no mínimo, uns 3 minutos aqui para explicar. Inclusive, acabaram de me pedir uma coisa que eu vou tentar fazer. Vou tentar entrevistar o Nelson Piquet, pegar um depoimento dele, né, sobre tudo o que aconteceu. Todo mundo sabe que ele participou diretamente, ele que foi o informante principal que me passou tudo, que levou aquela publicação minha, tornar público o que tinha acontecido lá em Singapura em 2008. Né? O que aconteceu? O que acontece agora? São passados 14 anos de 2009, que foi quando foi revelado. Né? 14 anos. Tem duas, vamos dizer assim, que o Massa consiga, os advogados do Felipe Massa consigam ótimos argumentos. Que, aliás, fazendo um parênteses, na época eu falei para ele assim, cara, a Ferrari tem força, por que a Ferrari tem que brigar agora sobre isso, e anular a corrida, alguma coisa tem que brigar agora. E ele falou que de fato, tinha tentado insistir com o departamento jurídico da Ferrari, você imagina o tamanho que é, e eles abriram mão. Aquela coisa de... não é não enfrentar a FIA, porque a Ferrari tem essa força, mas não querer criar um problema que causasse mais dano ainda à Fórmula 1. Mas, voltando à situação atual da resposta, duas coisas poderiam acontecer se ele for bem sucedido, se os advogados forem bem sucedidos na explicação dada a quem vai julgar. Primeiro, tirar a vitória do Alonso. Não resolveria nada, não mudaria o título, ao contrário, o Hamilton ganharia 2 pontos a mais e o Massa ficaria no zero porque teve todo aquele problema do pit stop da Ferrari, aquele erro lá. O mais certo seria o quê? Cancelamento da corrida. Aí sim, aí o Massa é o legítimo campeão, até porque o Bernie Eccleston revelou um fato novo que todo mundo na época já conhecia e que manteve em segredo. Então, aí tá o erro. Mas, se for cancelado um grande prêmio, de qualquer país que seja, vamos dizer assim, você teria que ressarcir esse país do prejuízo dele ter tido uma corrida que acabou não valendo pelo campeonato. Um prejuízo moral e um prejuízo financeiro. Né? Que aí é que eu acho que fica mais difícil a FIA rever um resultado de um campeonato enfim, de 15 anos atrás, mas de uma coisa que foi revelada 14 anos atrás. Mas, por direito, teria que ser do Felipe Massa, aquela corrida não poderia ter valido, ou pelo menos o resultado não poderia ter valido, e aí quem sabe o que ia acontecer daí para frente. Né? Essa é a minha opinião. Perfeito, Regi. Está mais do que respondida essa pergunta, a primeira que chega e com certeza vai se repetir ao longo da noite, então já fica respondido aí para quem estiver vendo depois, vai poder acompanhar aí a sua resposta. Quero lembrar a todos vocês, esse é o lançamento virtual, aí, o lançamento online da 31ª edição do Anuário Automotor Esporte. Daqui a pouquinho o Regi vai mostrar para a gente como é que ficou a capa desse livro. Estou ansioso para ver também, mas antes eu queria aqui deixar os agradecimentos a alguns dos nossos parceiros, como a ArcelorMittal, a Petronas, o Banco BRB, a Matriz Capital, Tag Heuer, Claro, Embratel, Americanet, Renault, Mercedes-Benz. Regi, vamos seguir falando muita aqui. gente perguntando Digo a vocês o todos link. sempre, tem muita gente. Diga, o link está aqui fixado. Fixado aqui, ó, vocês deram uma olhada aí embaixo, é um link do Mercado Pago, está fixado lá. Você compra com 10% de desconto, frete grátis e assinatura do Regi Leme. Vamos ver aqui, ó, uma pergunta do Pedro Fortes. Quem está melhor, o Regi, Alonso ou Hamilton?
Dureza, Quem hein? está Difícil. melhor? Como assim? Quem está melhor Você está no dizendo momento? Acho que é isso que quer no dizer. campeonato? O Alonso ou o Em Hamilton? relação a carro, eu ainda acho que é o Alonso. Mas você vê que nessa agora o Hamilton conseguiu evitar que o ataque do Alonso, e quando houve o ataque, ele tinha força para reagir. Então, aonde vai chegar a Mercedes com ao repetir esse conceito de zero pod, eu não sei aonde vai chegar. Para mim está errado, mas quem sou eu para falar diante de um corpo de engenharia de uma Mercedes-Benz? Eu sempre digo, será que o resultado do Brasil, aquela dobradinha com Russell e Hamilton, e mais toda a evolução que o carro conseguiu, e agora ainda mais uma de chegar perto da pole position do Max Verstappen e os dois conseguirem ultrapassar o Max na primeira volta, será que isso tudo vai trazer uma visão, uma, vai uma ilusão, digamos assim, para o pessoal da Mercedes e continuar nesse conceito do zero pod, ou vai continuar aquela ideia do Toto Wolff, que quando ele viu o fracasso na primeira corrida, ele falou que assim que possível, talvez no Grande Prêmio da Emília-Romanha, eles teriam um carro novo, um W14B. Não sei, vamos ver. Mas no momento está pau a pau, Alonso e Hamilton. Para você mandar sua pergunta para o Regileme, aqui no cantinho direito inferior, símbolo ponto de interrogação, aí você manda sua pergunta, o seu nome aparece aqui, tá bom? Esse aqui é o lançamento virtual online do Anuário Automotor Esporte, 31ª edição. Quero agradecer mais alguns parceiros aqui, Regi, a BMW, Volkswagen, Mitsubishi, Ford, GM, Toyota, Honda, Aston Martin, McLaren, Pirelli e Heineken. São grandes parceiros aí do livro. Tem muito mais gente para a gente abraçar aqui ao agradecemos longo a todos, do alguns vídeo. já há muito tempo, e a gente agradece muito porque é um apoio super importante para que sobreviva a publicação, que é o único registro do automobilismo que nós temos em língua portuguesa, o único no mundo. Verdade, um registro histórico para você guardar aí e ter nas mãos para sempre. A pergunta aqui da Boaski, o livro terá dedicatória e autógrafo? Sim, esse livro já vai com dedicatória e autógrafo se você comprar na live com o link que está aqui fixado. Vamos a mais uma pergunta aqui para o Regi. Vamos ver aqui, ó. Regi, você acredita em Sim, vitória da Aston Martin em sim, alguma pista? acredito. No momento, tanto Aston Martin quanto Ferrari, se melhorar bastante, e Mercedes, para terem uma vitória, elas precisam de que os dois carros da Red Bull tenham problemas, no momento. Mas eu acho que as coisas no campeonato, as equipes vão evoluindo. A Aston Martin hoje criou um corpo de engenheiros fantástico, trazendo gente da Red Bull e gente da Mercedes, né? É uma equipe grande já. É uma equipe grande que vai ser maior ainda a partir do ano que vem. Pode acontecer uma vitória, sim. Nós temos lá um cara chamado Fernando Alonso, né? Sem dúvida, que é o cara que vai, sem dúvida alguma, conduzir essa equipe a um patamar que ela ainda não teve, né? Vamos ver aqui, olha só, uma outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Leclerc sai da Ferrari? Pedro Marinho. Sair para ir para onde, né? Vamos lembrar que o Leclerc era um menino dos olhos da Ferrari, o queridinho da Ferrari. Inclusive, quando dividiu a equipe com o Vettel, ele deu um banho no Vettel, né? O Vettel saiu da equipe até por causa disso. Então, ele é um cara muito querido da Ferrari, muito querido. Mas os resultados não estão ajudando, não tanto por culpa dele, mas também por culpa dele, e os resultados não estão ajudando. Mas vai sair para onde? É a mesma pergunta, o Hamilton vai para a Ferrari? É aquela coisa, fica no ar, um negócio que fica no ar.
Olha aqui essa pergunta a respeito do livro da Edneide Gomes. Ela diz que quer comprar o anuário automotor com o Lewis Hamilton com o capacete do Schumacher. O Edneide, caso você queira adquirir livros antigos, edições anteriores, você pode escrever para vendas@oficina259.com.br, vendas@oficina259.com.br, e aí você fala com o Bruno e ele vai proceder contigo, tá? Vai te dar todas as dicas aí de como é que você faz para receber esse livro. O anuário atual é por esse link que está fixado. Você vai precisar de um segundo dispositivo, ou um computador ou um tablet. Você abre lá, fecha sua compra, recebe em casa, frete grátis com a assinatura do Regi. Enquanto isso, mande aqui a sua pergunta para a gente ir batendo esse papo. Você pode mandar sempre aqui nesse ponto de interrogação e aí o Regi responde para você. Essa eu quero até participar dessa resposta aqui, ó. Por que o pessoal não curte muito o Pérez? Pergunta o Não, o Johnny pessoal Montblanc. quem, né? A gente curte, inclusive pessoalmente ele é um cara muito agradável, então, eu acho assim que ele não, eu só digo que é um sonho irrealizável quando ele fala que vai lutar pelo título contra o Max Verstappen. A gente sabe que não. A gente sabe que, primeiro, pela equipe, pela disposição da equipe, é sempre o Verstappen em primeiro lugar. Segundo, o Pérez, por melhor que seja, e ele está mostrando-se um bom piloto, um cara muito rápido, ele sempre foi rápido, mas ele está longe de ser um Verstappen. Mas ninguém quer mal o Pérez, não, pelo contrário. Exato, é isso que eu queria participar e dizer. O Pérez é um ótimo piloto, ele só não está no nível de campeões do mundo. Não digo nem do Verstappen, né? Não está no nível de ser um piloto campeão do mundo. Talvez num ano em que ele tivesse um carro muito fora da curva e um companheiro pior do que ele, talvez. Mas definitivamente Deixa eu responder não é o um cara que caso. perguntou aqui por que eu À puxo tanto o vontade, saco do Regi. Hamilton. Primeiro, cara, é uma forma indelicada de perguntar, não é verdadeira se você prestar atenção, porque, na verdade, quem pensa assim como você é porque está ouvindo só o que quer ouvir. Então, você não ouve a quantidade de vezes que eu elogio o Verstappen como já um dos melhores pilotos da história. O Hamilton já conseguiu isso, que o Verstappen está correndo atrás de conseguir. Se você acha que dá para discutir o mérito de um Hamilton, então, desculpe, você não entende nada de Fórmula 1. Muito bem, tá aí. Regi, Luiz Otávio pergunta o seguinte: o que vocês acharam da decisão dos comissários no GP da Austrália? Foi a melhor? Ele não se refere exatamente a qual decisão, mas acho que a gente pode falar como um todo. Você já falou um pouquinho no Batendo Roda, mas traga aqui para a Teve gente a sua alguns opinião. erros, mas o erro principal que todos os pilotos reclamaram e que isso teria mudado a corrida foi a primeira bandeira vermelha. A primeira bandeira vermelha poderia ter sido evitada. Tá? Tudo bem que sujou muito a pista, né, com aquela saída batida no guarda-reio, foi do álbum, né? Sujou isso, Exato, sujou no muito começo a da pista, prova. veio pedrisco até a metade da pista. Eles usaram aquele caminhão aspirador, tanto que limpou muito rápido. Se fosse só para dar bandeira amarela e safety car virtual, bandeira amarela não, safety car virtual e passando por ali, o caminhão não poderia ser usado. Seria mesmo na base da vassoura e tudo mais. Mas eles fariam o serviço rapidamente e não foi afetado o guarda-reio. Não é guarda-reio, foi um soft wall que o carro bateu que foi fácil recuperar. Ali, todos os pilotos falaram, quase todos falaram a mesma coisa e eu concordo. Aquela bandeira vermelha foi um certo exagero. Tá? Aí teria sido diferente o final. Quanto ao final, não tinha mais o que fazer. Né? Eu sempre sou a favor de largada parada, sempre. Inclusive, aquela corrida de Abu Dhabi, aquela famosa decisão lá entre o Hamilton e o Verstappen, lá em Abu Dhabi, uma corrida parada, uma largada parada com todo mundo de pneu vermelho para 6 voltas, seria o final que aquele campeonato mereceu. Né? Não importa se ganhasse Verstappen ou ganhasse Hamilton, era pau a pau, largada parada.
mas teria o final que o campeonato mereceu e não teve. Nessa agora, eles tentaram, então fizeram uma largada parada e deu confusão de novo. Aí a outra não dava para ser. A outra teria que ser do jeito que foi mesmo, para terminar com safety car, infelizmente. Está acompanhando aqui com a gente esse papo mais do que bacana com o Regi Leme, para a gente falar um pouco de automobilismo e aproveitar a ocasião para mostrar para vocês a 31ª edição do Anuário Automotor Esporte, que traz toda a temporada de 2022. Um livro que tem aí entre os apoiadores Porto, JCB, Hankook, Blau, Axalta, Móbil, Júpiter, Centerbus, Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de São Sebastião, Governo de Goiás e Viamar. Lembrando, sempre você pode mandar a sua pergunta aqui nesse ponto de interrogação que está no canto inferior direito. Regi, você está com o livro aí? Está perto de você? Então vamos já matar a curiosidade da galera, que a galera já está mandando aqui no chat também. Quero ver a capa, quero ver a capa. Então já vamos... Já vamos matar essa entrou aqui para me avisar logo, que tem um delay grande, então, de quando você termina, para eu esperar um pouquinho mais, eu não sabia que estava com esse delay. Quem está vendo aí sabe. Então, quem está vendo de casa é que sabe. Vamos lá, a capa, olha aqui. Tem uma novidade na capa. Faz algum tempo que a gente está para dar, junto com a Fórmula 1, tá, para dar um destaque da Stock Car. Faz algum tempo, e eu acho que isso merece a posição, a dimensão que a Stock Car alcançou. É um negócio fantástico, fenomenal, revolucionou o automobilismo brasileiro. O que o Lincoln e o Giulianelli fizeram é um negócio impressionante, com o apoio da CBA, do Giovanni, presidente da CBA. Então, e do BRB, esse automobilismo brasileiro virou uma outra coisa depois dessa nova Stock Car. Então, faz tempo que a gente está pensando nisso, e agora veio, claro, o campeão da Stock Car junto com o Max Verstappen. O Rubinho não sabe disso. Se ele estiver assistindo, vai ser uma surpresa para ele. Que sensacional, Regi. Nós temos o Verstappen, então, você está vendo todo aí? Temos o Verstappen e tem o Rubinho com o troféu da ArcelorMittal, essa maravilha de troféu, né? E o carro dele também. Vamos ver, não sei se está... Eu estou até afastando um pouquinho. Deu? Tá. Agora deu. Perfeito, perfeito. Nossa, Regi, tá lindo, criativo, uma capa que volta a ter a Stock Car, que, se eu não me engano, a última vez foi com o Cacá Bueno, quando ele foi o pentacampeão, né? Então, já há mais de 10 anos, e a Stock que merece mesmo, como você disse, esse espaço. É a categoria que mais tem cobertura no anuário depois da Fórmula 1. Lindo, 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 Regi, e com a qualidade de sempre, com a impressão lá da Pancron, nossos parceiros gráficos. Belíssimo, e lembrando, sempre você pode adquirir já nesse link aí, que está fixado, esse comentário fixado aqui do Regi Leme, você pode adquirir lá nesse link com 10% de desconto, vai sair R$ 135, frete grátis, e o Regi vai assinar para você, tá bom? Vai te mandar também um autógrafo aí para você guardar. Lembrando que você falou Regi, tudo isso da Stock Car, que a Stock Car hoje tem uma importância internacional, né? A Autosport inglesa publica todos os resultados da Stock Car, as revistas italianas também, e sabe que tem essa repercussão internacional, e os pilotos são loucos para participarem. Tanto que, quando tem a corrida de dupla e é fora de temporada do automobilismo internacional, quantos a gente já teve aqui, né? Quantos caras importantes, até campeão do mundo, tipo Jacques Villeneuve, né? Recentemente, aqui na Fórmula E em São Paulo, o Antônio Félix da Costa deu uma declaração, me perdoem, eu não lembro o site, mas foi um dos bons sites brasileiros lá presentes na cobertura, e ele deu uma declaração a este site dizendo que pode até pensar em correr na Stock Car no futuro. Então, isso mostra a grandiosidade da Stock Car. Ele adora, veio, ganhou corridas e tudo mais. Ele adora, exato. Olha só, vamos ver aqui, ó. O Mário pergunta o seguinte:
a Mercedes pode virar o jogo? É, Eu não sei virar o jogo em que não. sentido, né, Regi? Acho que em relação à Red Bull, impossível, Não, ela mas pode, diga ela aí a sua vai opinião. progredir, vai evoluir. E para quem não viu o que a gente disse no começo, se ela continuar com esse conceito de carro, achando que vai dar certo, ela vai evoluir, mas não vai ganhar corrida, minha opinião, né? Eu repito, a Mercedes tem um corpo de engenheiros, de 600 engenheiros lá. Quem sou eu para falar o contrário do que eles pensam? Mas eu acho que se eles adotarem, como o Toto Wolff falou, o W14 com as laterais iguais aos outros carros, né? Igual o da Red Bull, por exemplo, não é cópia, é simplesmente existir a lateral, né? O side pod, que no caso da Mercedes é um side pod zero, né? Que ela optou por essa opção. Então, se ela fizer isso, quem sabe até pode tentar ganhar uma corrida, como ganhou no ano passado, mas foi ocasional, mas reagir no campeonato, não, 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 ninguém vai pegar a Red Bull. Olha aqui, ó, uma pergunta do Vinícius: como é que ficarão as equipes depois da chegada da Audi? A Audi que chega como parceira, na verdade, da Sauber, né, Regi? Acho que a gente pode comentar, na verdade, como é que fica a Fórmula 1, né? A gente vai ter uma revolução grande aí a É, partir de 2026, 2026. por isso que várias fábricas foram chamadas e pelo menos a Audi e a Ford já aceitaram a entrada. A Porsche quase entrou, mas barrou numa negociação com a Red Bull, que a Porsche é, queria ter o domínio da equipe, ela queria ter pelo menos 51%. E não é o caso, a Red Bull não entrou aí por acaso, não entrou para passear, virou uma equipe grande rapidinho, já tem 6 títulos e está caminhando para o 7º, né? 4 de Vettel e 3 do Verstappen. E está caminhando, né? Nós temos só 3 corridas, mas é o que aparece agora, é o que esse campeonato agora já demonstra. Então, o que eu acho é que me perdi um pouquinho do que eu estava falando, para falar a verdade. Ah, não, não, tá bom, entendi. Lembrei. Então, 2026 muda completamente o motor, principalmente seguindo o que a FIA busca, que é colaborar, ser um motor mais ecológico, né? Poluir menos. E então vai haver um combustível novo, não será um combustível fóssil, vai haver só um motor elétrico, não vai deixar de existir o motor elétrico, ou seja, o carro vai ser híbrido, nunca vai ser, a Fórmula 1 nunca vai ser elétrica 100%, não, até porque existe a Fórmula E já, e ela vai continuar evoluindo, sendo uma fonte de criação de novidades para a indústria automobilística, mas com a energia que ela optar, seja lá o hidrogênio, seja lá o etanol, que hoje seria o mais provável, o mais recomendável, inclusive o etanol brasileiro, que a gente já sabe que tem um rendimento muito bom, é ótimo para proteger o motor e tudo mais. Quem sabe possa ser o etanol brasileiro. E isso fez com que as montadoras, que todo mundo sabe, a partir de 2030, a partir de 2020, já está diferente, e a partir de 2025 vai diminuir bastante a produção de carros com motor a combustão ou zerar. E a partir de 2030 zerar mesmo. Então, elas foram analisar, todas foram convocadas para analisar se valeria a pena, dentro do objetivo delas e do objetivo, e pensando na ecologia, na história, né, em proteger a natureza, o meio ambiente, se valeria a pena entrar. Ford se garantiu, vai ser parceira da Red Bull, Audi vai ser parceira da Sauber. Talvez até estão dizendo, Tiago, até dela adotar o nome, já mudar o nome de Alfa Romeo para Sauber, ou no ano que vem, ou a partir de 24. Ela no ano que vem ela tem total liberdade para isso, porque termina o acordo com a Alfa Romeo, então É. seria o natural ela usar Sauber, ou quem sabe até Audi, se a Audi se dispuser a isso, mas eu acredito que seja
muito cedo. Você está aqui com a gente na live de lançamento do Anuário Automotor Esporte do Reginaldo Leme, a 31ª edição, com os parceiros Stuttgart, Comarc, Colé Blindagens, NB Steak, Bueno Wines, Maremonte, Sada, Casa Flora, Pobre Juan, Spa São Pedro, Madeiro e Wine Brands. Você pode mandar a sua pergunta para o Regi aqui no canto inferior direito, no ponto de interrogação. Eu coloco a pergunta aí na tela, como está a do Vinícius Garcia. E para comprar o livro, é o link que está fixado. Você vai precisar, evidentemente, de um segundo dispositivo, ou um computador, ou um tablet, e aí você fecha a sua compra lá e recebe em casa, autografado. Regi, vamos falar fazendo um sinalzinho para você, justamente por causa desse delay que a gente sabe que tem, e não te interromper. Primeiro, agradecer todos esses patrocinadores, e tem muitos outros aí que você ainda vai citar. Para dizer o seguinte, das novas montadoras que eu falei, ainda tem a Chevrolet, a General Motors, através da marca Cadillac, que assim que o Mario Andretti, que a equipe do Mario Andretti for aceita na Fórmula 1, será com o motor Cadillac, que é Chevrolet. Ela vai ser, muito provavelmente, ser aceita a partir de 24 já. Então, ela entre 24 e 25 e aí 26 com o novo motor. E o que a gente sabe é que, como em 2024 seria impossível ela ter esse motor pronto, seria um motor fornecido pela Renault, a Renault em parceria com a Mecachrome, né, que desenvolve os motores dela, é que passaria esse motor para a equipe Andretti, já rebatizados como Cadillac. Não vem como Renault, mas vem como Cadillac, mas ainda com as peças, com todo o motor, o produto, né, a unidade de potência sendo fornecida pela Renault. E aí depois, em 2026, aqui a coisa poderia mudar com um eventual motor próprio. Regi, eu chamei aqui para a gente bater um papo também sobre o anuário. Eu queria que você me falasse um pouquinho de como é que você se sentiu vendo a Stock Car ter um campeão de 50 anos de idade, o mais velho campeão da história. E isso é algo que eu falei também na época e que está no texto de apresentação da Stock Car no livro. Um campeão de 50 anos que a gente ainda trata no diminutivo, o Rubinho. Como é que foi ver ele chegar a essa conquista tão importante também na carreira dele, o segundo título da história? Ele lutando contra pilotos, tem a gente de 22 anos de idade lá, que são bons pilotos. O nível da Stock Car a gente sabe que é excelente, né, é extraordinário. E esses 50 anos de idade do Rubinho, para ele, com que ele obteve o título de bicampeão, ainda teve coincidências bem significativas, né? Pelo fato de, a gente sabe que são 31 anos agora do livro do automotor, mas o número 50 aparece muitas vezes como 50 anos da Fórmula 1 no Brasil, do GP do Brasil. 50 anos do primeiro título mundial conquistado por Emerson Fittipaldi em 72. Nós estamos falando de 2022, que é a edição. E 50 anos de carreira, meus de carreira, do início da minha carreira na Fórmula 1. E aí vem o Rubinho fechar esse número 50 com esse título de campeão. Eu não sei se ele está vendo, eu não falei para ele, ele não sabe, ninguém sabia dele estar, do Rubinho estar na capa junto com o Verstappen, de fazer parte da capa com Fórmula 1 e Stock Car. O pessoal da Stock Car também não sabe. Para alguns, o Lincoln, o Giulianelli e o Enzo Bortoleto, a gente contou no dia da Fórmula E. Foi surpresa também para eles. Que legal, Regi. Que legal que você comentou tudo isso, que você falou também desses destaques que estão no livro. Você conta um pouco dessa história lá, dos seus 50 anos de história com a Fórmula 1. Existe um especial ali da Fórmula 1 no Brasil, também preparado pelo nosso amigo Luiz Alberto Pandini. Está muito bem feito, com fotos históricas que o Miguel Costa Júnior trabalhou, que o Miguel Costa Júnior foi atrás. Tem um especial também para os amigos que a gente perdeu nesse período, né? O Mauro Salles, o Chico Rosa. Então, eu acho que o livro ele também vai fazer com que a gente possa guardar muito disso para o resto das nossas vidas. Deixa eu falar aqui, o Lauro Vicentim, que é um seguidor nosso aí, que
faz parte de todos os bolões, está na GPTeca, ele veio, completou também. Eu também fiz 50 anos. Então, a gente sempre faz essa Pronto. homenagem, e aí foram pessoas importantes que a gente perdeu. O livro já estava editado, inclusive, quando a gente perdeu também o Reinaldo Campelo, mas há uma citação importante para ele, né, referente a ele como simplesmente o cara que bolou, que criou, que teve a ideia de criar uma Stock Car, levou isso para a General Motors, na época o diretor de marketing Gilberto Barros, sensacional, um cara amante do automobilismo, trabalhou muito a direção da GM para fazer a Stock Car, e olha só, hoje nós estamos, agora esse ano, domingo passado, iniciamos a 45ª edição do Campeonato Brasileiro de Stock Car. 45 anos, não existiu nenhuma categoria no Brasil que tivesse durado tanto tempo. Deixando aqui claro para o pessoal, quando você concluir a sua compra nesse link que está aí na tela fixado, né, nesse comentário fixado, você vai ser encaminhado para preencher um formulário. Aí lá nesse formulário você preenche os seus dados, tá bom? Isso é importantíssimo. Terminou a compra, preencha o formulário. Caso por algum motivo você tenha qualquer dificuldade, qualquer problema, enfim, não funcionou, caiu a internet na hora que foi preencher o formulário, mande um e-mail para vendas@oficina259.com.br, vendas@oficina259.com.br, que o pessoal vai te ajudar nisso, tá bom? A gente está aqui nesse papo muito legal, nesse lançamento online com o Regileme, o Anuário Automotor Esporte, chegando à 31ª edição, com outros parceiros como Cisenhor, High Steel, Madalena, Casarini, Kosushi Speed Park, Colonial, KGV, Nossa Senhora, Autoneg, Instituto Ayrton Senna, Instituto Ingo Hoffmann e CBA. Regi, essa aqui é a pergunta que você mais ouve na sua vida e eu quero deixá-la gravada aqui na nossa live. Brasileiro na Fórmula 1, quando? Sabe-se lá. A gente tem o Felipe Drogovic, depois de uma brilhante carreira na Fórmula 2, ele como reserva da Aston Martin, mas ele vai precisar que o Alonso resolva parar, e o Alonso está super entusiasmado agora com um carro bom na mão. O companheiro de equipe é o Lance Stroll, que é filho do dono da equipe, então lá no momento fica um pouco difícil, mas é importante ele estar numa equipe que está se tornando grande, até porque existe isso, o Amir Nasser, que cuida da carreira do Felipe Drogovic, me confirmou que existe sim um acordo que tanto ele quanto o Stoffel Van Dorn podem correr pela McLaren se sobrar uma vaga na McLaren. Então eles são, vamos dizer assim, reserva das duas equipes que utilizam o motor Mercedes. E fora isso nós temos o Pietro Fittipaldi na equipe Haas. Para mim ele já merecia estar numa posição de titular, pelo que ele fez nas duas corridas que ele disputou e andou mais do que o Magnussen, e o Magnussen está lá, claro que tem um dinheiro sueco, apesar de respeitar o Magnussen como um piloto extremamente experiente e rápido, e está lá o Nico Hülkenberg, que a gente sabe não perde uma oportunidade de estar pegando uma beirinha, e dessa vez ele pegou uma em definitivo. A equipe está com dois pilotos de ponta, e no ano de ponta de experiência, e no ano em que a equipe fez um carro bem melhor, bem melhor. Então, seria assim, uma grande oportunidade para o Pietro estar guiando agora. Fora isso, a gente, em outras categorias, tem aí pilotos, em categorias de base, né? A gente tem o Caio Collet, que ele precisa fazer uma temporada boa esse ano na Fórmula 3, e depois ele tem possibilidade, ainda que ele corra em outras categorias fora de Fórmula, ele tem nome, ele tem conhecimento dentro da Fórmula 1, pelo que ele já fez. E nós temos agora essa grande novidade. Tem o Enzo Fittipaldi na Fórmula 2, né? Na Fórmula 2, fez uma ótima temporada no ano passado, e esse ano ele pode estar numa equipe melhor,
teve um azar enorme aí na última corrida, mas está numa equipe melhor. E nós temos aí a novidade, Gabriel Bortoleto, né? Menino de 18 anos que estreia na Fórmula 3, fazendo 2 corridas e ganhando 2, né? Fazendo uma pole e ganhando 2 e liderando o campeonato. E primeira vez na história da Fórmula 3, a Fórmula 3 nesse formato ela é recente, né? Ela é de 2019, mas é a primeira vez na história que a gente tem um piloto vencendo as 2 Future Races, né? As 2 primeiras corridas da temporada, as 2 corridas principais da temporada logo de cara. E olha que a gente já teve Piastri, já tivemos aí grandes nomes na Fórmula 3, o próprio Lando Norris, enfim, tivemos grandes nomes aí passando pela categoria. E a gente vê que acabou aí o Bortoleto conseguindo esse resultado importantíssimo. Regi, uma pergunta aqui do Wesley. Qual a parte mais desafiadora de escrever o anuário? Bom, a parte mais desafiadora, na verdade, é o primeiro plano que a gente faz, o primeiro projeto de botar, como se fosse botar numa lousa, assim, quais as categorias, para todas as categorias, quantas páginas cada categoria vai merecer. Por mim, por nós, por você, por todo mundo ali, cada categoria mereceria no mínimo 20 páginas. Mas aí o livro teria 1000 páginas, é impossível até de carregar. Então, a gente, sabendo que a gente tem que dar, o objetivo é esse, a importância primordial à Fórmula 1, né? E a gente dá a Fórmula 1 GP por GP. O que acontece com isso? A gente começou esse anuário com 15 GPs. Hoje nós estamos com 23 para passar para 24. São 5 páginas em cada corrida de Fórmula 1. Então você vê o quanto a Fórmula 1 está comendo já de espaço, comendo no bom sentido, ganhando de espaço no nosso anuário. Depois tem a Fórmula E, que também com a mesma importância mundial e com a gente já tendo 2 brasileiros com títulos mundiais, o Nelson Piquet e o Lucas Di Grassi, e com o Sérgio Sete Câmara correndo lá agora, né, nessa temporada junto com o Lucas. E tem a Stock Car, que, repito, ela é, sem dúvida nenhuma, uma das 3, está entre as 3 melhores categorias de turismo do mundo. Carros de turismo, você que está ouvindo a gente sabe o que é, porque você conhece automobilismo. São os carros não de fórmula. Então, a Stock Car é tudo isso. E se for considerar, agora é minha opinião, se for considerar o nível de pilotos, ela é a primeira. Ela é a primeira, sem dúvida. Olha aí uma pergunta do João Pedro. Regi, se o Charles Leclerc tiver um carro mesmo nível do Verstappen, ele é capaz de superá-lo? Hoje, essa pergunta tem uma resposta que seria um pouquinho diferente de, por exemplo, 3, 4 anos atrás, inclusive quando a Ferrari andou. A gente sabe que o Leclerc ele tem o mesmo talento do Verstappen. Ele tem o mesmo talento. A carreira dos dois caminhou juntas. Os dois caminharam juntos na carreira desde o kart e lutando pau a pau. O Leclerc ganhava até mais do que o Verstappen, mas enfim, era pau a pau. Nas categorias de base, o Leclerc foi muito bem e o Verstappen não passou por categorias de base a não ser a Fórmula 3. Ele fez aquele pulo direto, tanto que ele é o único caso de piloto que com 17 anos chegou à Fórmula 1, na Fórmula 1 moderna. Hoje já, inclusive, a partir daí foi proibido isso, tem que ter no mínimo 18. Então, talento o Leclerc tem igual ao do Verstappen. Agora, faz muita diferença você pensar que nos últimos 3 anos o Leclerc guiou um carro competitivo para ganhar e para ser campeão, para lutar pelo título, e o Leclerc não. Então, isso faz com que o piloto que não tem um carro, ele não perde a técnica, ele perde outras coisas, sabe? Ele perde o que na carreira de um esporte que é solitário, um esporte individual, como é a Fórmula 1, como é o tênis, né? Ele perde mentalmente, ele perde a força mental, que é extremamente suficiente para alcançar o que o Verstappen está alcançando. Olha a força mental de um Max Verstappen.
É um negócio impressionante. Força mental do Max Verstappen é algo que eu vi no Ayrton Senna. Assim, quando ele entra numa corrida com a Olha, certeza impressionante. de que ele é o principal cara para ganhar aquela corrida. Exato, e até passa essa sensação de ser um cara arrogante, né? Até por esse excesso de confiança, que é o que acaba sustentando a carreira dele. Todas as conquistas dele foram baseadas nisso também. Queria lembrar mais uma vez, pessoal, o link está aí, hein, para vocês adquirirem o Anuário Automotor do Reginaldo Leme, é a 31ª edição. Você vai conseguir comprar esse livro com 10% de desconto, frete grátis, e também o autógrafo do Regi no seu livro. O Max Verstappen, Regi, disse o seguinte, que ele não vai ficar por muito tempo se a FIA continuar mexendo muito nas regras. Como é que você recebeu essa declaração? O que você acha que ele quis dizer com isso? É a pergunta da Eu TNT acho até que não Comunicação. tem muito a ver com as mexidas de regras, porque o Verstappen já tinha falado isso, né? Vocês não contem comigo por muito tempo aqui. Ele não é um cara que ele pensa em fazer os 19 anos de carreira do Rubinho, os 20 anos, 21 de Hamilton, os mais de 20 já de Alonso, 20 correndo que está indo para a 21ª. Ele não é um cara desse tipo, isso ele já falou. E agora, aproveitando isso que está acontecendo, né, nessas mudanças de regra, estão falando em mudar de novo agora regras por causa dessa última corrida, talvez até mudanças, não regras esportivas, né? Talvez até mudanças importantes que possam acontecer. O Stefano Domenicali É, não quer é. mais o treino Mas livre, né? aí Não eu tem uma acho que ele coisa está assim? certo. Eu acho que ele está certo. Eu acho que ele quer tornar interessante a sexta e o sábado, tornar mais interessantes. Então, a corrida sprint já faz esse papel em 6 GPs programados este ano. Mas ele quer mais do que isso. Ele quer que na sexta haja um treino livre e uma classificação que define o grid do domingo, e no sábado haja um treino de classificação que define uma outra corrida no sábado, né? Corrida valendo menos pontos. Se ele está exagerando, não sei. Se os pilotos vão gostar ou não de dar 2 largadas em cada grande prêmio, porque a corrida sprint, por enquanto, é uma exceção. Mas se passar a ser todos, eles vão chiar um pouquinho. Mas alguma coisa tem que ser feita, e nesse sentido, eu me lembro do meu tempo de início de carreira, dos anos 70, eu não sei até quando foi isso, se 80, que tudo valia. Valia o primeiro treino de sexta, o segundo de sexta, o primeiro de sábado, o segundo de sábado. Somando tudo, os melhores tempos definiam o grid. Não importa se ele foi obtido na sexta-feira, no primeiro treino, no segundo de sexta ou no terceiro ou seja, terceiro, primeiro de sábado, não importa, tudo valendo. E também teve aquela outra fórmula, aliás, a Mariana Becker sugeriu nessa última corrida também, teve uma outra forma que durou pouco tempo, eu não vou lembrar também exatamente de quando a quando, mas que é aquela de volta lançada, né? Então, a partir de um determinado momento da classificação, entrava um por um o piloto na pista, fazia uma volta de aquecimento, uma volta lançada e vinha para o boxe. E quando ele estava vindo para o boxe, o outro já estava saindo para fazer volta lançada. Também é interessante, também é interessante. A própria Fórmula E, Isso aí, né? Tem um exatamente, sistema exatamente, eliminatório lá que começa com grupos, exatamente. depois mata-mata, é bem divertido. Pode ser uma opção, sem dúvida alguma, e a Fórmula 1 está trabalhando para já. Isso que é legal dessa Fórmula 1 atual, né, Regi? O Bernie Eccleston era aquela coisa, ele reunia todo mundo na mesa dele lá de jantar, tomava um vinho e ia definir para daqui 4 anos. O É, Domenicali não, o Domenicali tem a Liberty ali, ó. é. É na hora, meu Uma amigo. É coisa é o para já. sistema inglês do Bernie, e outra coisa é o sistema do italiano Stefano Domenicali, mas com os americanos por trás que gostam de espetáculo, né? Exatamente. É exatamente isso, Angi. Ó, o Sandro pergunta o que você acha da série da Netflix. Ele pergunta se ela trouxe mais audiência. Acho que isso
Tá claro, mas o que Bom, você porque acha ela dela trouxe como, mais como um audiência, todo? que ela renovou a paixão pela Fórmula 1 no mundo. Tanto que os Estados Unidos hoje já tem 3 grandes prêmios, né? E os Estados Unidos era um país assim que dava pouca importância à Fórmula 1. E no Brasil, ela cresceu muito, não só com as pessoas que voltaram a ver Fórmula 1, e como principalmente as crianças. É muito comum, isso é que é legal. Eu tenho visto, sim, pais, mas eu vejo por dia vários exemplos de pais dizendo assim: eu não sei onde meu filho ou minha filha, mulher, foi buscar isso, ela com 9 anos, ele com 9 anos, mas de repente eles vêm me chamar para ver Fórmula 1. Então, claro, isso é produto da Netflix. Mas eu quero puxar a sardinha aí para a Band também, a equipe a qual você pertence, porque, Sim, por sorte ou não, por coincidência ou não, a Fórmula 1 vindo para a Band, ela veio depois de captar todos esses efeitos da Netflix, e na Band ela encontrou espaço. Nós todos temos espaço para falar bastante, para mostrar muita coisa, seja nas transmissões, na pré-corrida, na pós-corrida, seja no show do esporte, seja em outros programas que a gente participa, seja no caso do Band Esportes, os programas de vocês, os programas que vocês fazem com conhecimento. Ali, eu confesso para você, Tiago, e já falei para você pessoalmente, já falei para o Molina, já falei para o Celso, eu tiro daquele programa de vocês, eu tiro conhecimentos, porque vocês, se são mais jovens, têm mais tempo de estudar do que eu, o que está acontecendo na Fórmula 1 atual. E a Fórmula 1 atual cara, é como, para nós jornalistas, que falamos ao vivo, é como o médico, velho. O médico não pode parar de estudar nunca. Eu, hoje em dia, antes de cada grande prêmio, eu, a partir de terça-feira, estou estudando. Estou com o computador aberto, estudando tudo, lendo todos os sites, vendo regulamentos. É um negócio assim bem complicado. Mas, para resumir a pergunta dele, a qualidade da série Netflix caiu muito a partir quarta série, que foi do ano passado, e essa quinta também. Eu acho que caiu em edição de imagens, caiu em informação. Basta dizer que o episódio número. O episódio, não, o número 4, vai. O, a capítulo, né? temporada, a Uhum. temporada, a Ah, a temporada temporada, quarta 4, que foi a do temporada. ano passado, a gente sabe que a melhor corrida do ano foi o GP do Brasil. Tudo que aconteceu no GP do Brasil, com corrida sprint e tudo. A temporada 4 do Netflix mostra o Brasil en passant, muito rapidamente. E a mesma coisa acontece na 5. Ou eles não gostam muito do Brasil, ou sei lá o quê, mas eles estão deixando a desejar. Custa caro para E eu não estou fazer, tem isso falando também, né? só por ser o Brasil, não. Eu estou falando assim, aí eu gosto muito de edição de imagem, né? A minha escola de TV é de caprichar muito na edição de imagem, buscar tudo e a montagem, o roteiro tem que ser muito bem feito e não está sendo bem feito. E a edição de imagem está deixando a desejar. Desculpe, Netflix. Não, legal, legal ter essa opinião, Regi, porque eu acho que ela vai ao encontro do que muitos outros fãs pensam também, e eu também. Eu acho que a Netflix ficou muito presa a um roteiro. Olha, nós vamos falar de 8 coisas, uma delas é o Ricardo, a outra é É por a aí. briga da Mercedes com a Red Bull, né? E aí acontece uma coisa fenomenal e eles deixam de fazer porque eles estão ali É por aí. bonitinhos É por seguindo o aí. roteirinho. Então, eu acho que isso, inclusive, também tem o que eu falei aqui do dinheiro, faz parte também, porque as etapas que eles escolhem ter mais gente ou menos gente, passa diretamente pela verba de produção, que não é pequena, mas que pode ser bem remanejada aí. O Fábio Lima pergunta o seguinte, Regi, vocês acham que a punição da Red Bull não existiu? Ele está se referindo ao corte do túnel de vento, ou do horário de túnel de vento, que até o momento Não, não realmente fez não fez diferença. diferença, mas existiu. Foram
Pois E é, ainda tem para esse fez ano, né? diferença nesse ano, com 7,5 milhões a menos, com 10%, né, a menos de utilização de túnel de vento e de computador, existiu. Só que ela tem um cara lá chamado Adrian Newey, o gênio da aerodinâmica, exatamente no momento em que a Fórmula 1 adotou a aerodinâmica como o ponto principal das novas regras, que foi a partir de 2022. Quando aconteceu isso, que voltou o carro asa, pronto. Adrian Newey não perde mais campeonato nenhum. A Ferrari está oferecendo o que ele quiser ganhar para ele ir para a Ferrari. E é importante também a gente lembrar que a punição da Red Bull saiu no finalzinho do ano passado, quando o carro já estava praticamente pronto. Então, se ela vier a sofrer com essa punição, é esse ano no desenvolvimento né, na sequência do campeonato e também no desenvolvimento do carro de 2024, porque o desse ano já estava pronto quando as coisas só tem saíram, uma né? coisa. Luciano, diga, Ela vai sofrer com o dinheiro que pode faltar no desenvolvimento do carro. Mas nesse caso, por exemplo, a Mercedes também está sendo punida automaticamente, né? Por culpa dela. Se ela tiver que desistir desse carro para fazer um outro, o que vai faltar é o dinheiro para desenvolver, né? A não ser que por um passe de mágica ela surja com um carro vencedor, que não é o caso, né? Nunca é o caso. Eu não sei se o Toto jogou verde, viu? Porque realmente esse GP da Austrália aí surpreendeu a todo mundo. Claro, é um circuito atípico também, uma pista uma pista urbana, né, no meio de um parque. Não sei se. Porque assim, é isso. O discurso da Mercedes é como se ela tivesse o pior carro do mundo. E ela tem o terceiro, quarto melhor carro da Fórmula 1. Então, assim, é que ela está tão habituada a vencer que parece que é um desastre, mas não é. Então, assim, também, Não, dá um minuto, os caras estão lá na frente, como eu aconteceu concordo, você no está GP de falando a São pura Paulo. verdade, mas vamos lembrar que a Mercedes é talvez a equipe que tenha um corpo de engenheiros maior, são caras muito bons e tem dois pilotos excepcionais. Agora, esses dois pilotos excepcionais conseguiram ser segundo e terceiro no grid da última corrida, mas e no ritmo de corrida? O que eles fizeram? O Verstappen abriu 10 segundos, se ele quisesse, abriria 20. Então, o ritmo de corrida é que importa. Esse é o papo mesmo. Ele Segurou. até segurou um pouco a onda ali para não ficar chato. O Luciano pergunta como é que ele faz para comprar o livro. Luciano, tá fixado aí o comentário do Regi aqui com o link. Nesse link do Mercado Pago você vai conseguir fazer sua compra e você vai receber frete grátis e o anuário na sua casa autografado pelo Reginaldo Leme com dedicatória para você. Tá legal? Ó, tá tão bacana aqui o nosso papo que a gente vai esticar mais 15 minutinhos aí para vocês mandarem as perguntas de vocês aqui na interrogação, aqui no ponto de interrogação no canto inferior direito. Mandem para a gente vai conversando e, enquanto isso, também aproveitem para fazer a compra do anuário. Tem de ser num segundo dispositivo, né? Ou num tablet ou no computador. E aí você segue participando aqui com a gente sem precisar fechar a live. Regi, o pessoal quer ver a capa Vamos de lá, novo. tá aqui. Tá aí, tá pertinho? Vamos ver a capa de novo, porque é uma capa que traz elementos novos. Aí, ó. Rubens Barrichello, bicampeão da Stock Car na capa. Primeira vez que o Rubinho aparece na capa na Fórmula 1, mas ele já aparece na Stock Car, mas ele já apareceu na Stock, né, Regi? Lembra? Na Fórmula De 1. 2003, se eu não me engano, exato, que foi uma das imagens mais espetaculares da Fórmula 1, que foi a Na Hungria. suspensão dele explodindo lá na Hungria, e foi capa do anuário também. Não foi um momento feliz, esse sim, um momento muito feliz e muito bacana. Ó, o Du Abdala diz aqui que o anuário é parte da decoração da casa dele, que é um conteúdo maravilhoso, o material é lindo, muito bacana mesmo. Obrigado aí pela opinião. Vamos ver aqui, Regi, que o pessoal quer saber mais? Vamos falar que Vamos ver. vamos deixar Corri... só lembrar que
o caso Diga. de 2008, o caso do Massa agora, uma coisa que mereceu muito tempo, é uma resposta longa, né? Mostrei o meu lado, você mostrou o seu, mas que está gravado. Então, as pessoas, para a gente não ficar repetindo, está gravado para as Isso. pessoas que não viram no começo, eles poderem ver depois. Aliás, como a gente está se aproximando aqui da parte final da live, vamos fazer o seguinte: o link para compra do anuário vai ficar disponível Oba, pelos próximos dias também, tá? E legal. a gente vai manter esse desconto. Mantém esse desconto, mantém o link. O link vai estar na bio, aqui na bio, né? No nosso arroba aqui, ou do Rigilene, ou do automotor.esp. Você acessa lá, clica no link da bio, faz a sua compra ao longo dos próximos dias e garante o seu anuário, tá bom? E também esse link vai estar na descrição do YouTube, porque essa live também vai para o YouTube, tá bom? Então, vai ficar garantida aí a sua oportunidade de conseguir o seu livro. Regi, pergunta do André ou Andrei. Uma corrida sprint com grid invertido não seria uma boa, como a gente tem na Cara, Fórmula é 2 e Fórmula uma 3, por coisa exemplo? assim, uma ideia que não se pode falar na Fórmula 1 é de grid invertido. Os caras tremem de ódio de grid invertido. Isso desde a direção, desde os organizadores, até os pilotos. Grid invertido na Fórmula 1 não vai funcionar. E olha que tem na Fórmula 2 e 3 que é preliminar da Fórmula 1, né? Mas justamente porque são categorias de acesso e eles querem dar condições a todos mostrarem a qualidade que eles têm. Mas na Fórmula 1, quando se fala disso, o cara treme, não gosta. Ninguém gosta. O Guilherme Lima pergunta da sua opinião sobre a vinda da NASCAR em parceria com a antiga Sprint Race lá do Thiago Marques Muito, aqui para o muito Brasil, Regi. legal. Legal, né? Muito Acho que legal. O Thiago é um cara. O Thiago é a família do Tarso, do Paulo de Tarso, do Tarso Marques, do Thiago Marques. Essa é uma família apaixonada pelo automobilismo. E ao criar uma categoria nova e desenvolvê-la e ganhar a parceria da NASCAR agora, é uma coisa muito importante, é uma categoria que tem muito a dar. E a gente está vendo que o nosso nível de pilotos é muito bom para eles pertencerem, por exemplo, a apenas uma categoria, seja Stock Car ou seja Porsche Cup. Eles precisam de mais corridas para participar mais esse é o espetáculo, porque o automobilismo brasileiro renasceu. Renasceu o automobilismo nesse país. excelente definição, Regi, excelente definição. O JP Pimenta pergunta se podemos ter Enzo Fittipaldi na AlphaTauri num futuro próximo. Antes de passar a palavra a você, me permita, Regi, eu acompanho também a temporada com muita atenção, gosto muito da Fórmula 2 e digo que só depende do Enzo, na verdade. Ele está É tendo a isso. chance dele. Ele está tendo a chance dele. É uma observação feita com muito rigor. Lá dentro é muito rigor, principalmente por parte do Helmut Marko. Os pilotos têm que mostrar assim muita qualidade na pista, fora da pista, tem que saber sair de situações difíceis, tem que se superar mentalmente, tem que mostrar muita coisa para você ter uma boa oportunidade. E mesmo quando tem que continuar mostrando. O Verstappen é um grande exemplo. O Verstappen teve a chance dele na AlphaTauri, que na época chamava-se Toro Rosso, mostrou. O Vettel também, mesma coisa, desde o Vettel. E o Verstappen não era Toro Rosso, já não era Toro Rosso, já era outro nome, né? O Verstappen era também, tá. Verstappen era Toro É. Rosso. Ele estreou É junto com o verdade, Sainz, né? verdade. Foi Sainz Sainz e e Verstappen, Verstappen. aí aconteceu aquele incidente lá com o Daniel Kvyat lá na Rússia, aquela coisa toda, a batida provocada, erro do Dani, e aí houve uma inversão, o Dani foi para Toro Rosso e o Verstappen veio. Aí o que aconteceu com o Verstappen na Red Bull? Chegou ganhando, estreou ganhando, veio com aquilo, volto a dizer, essa mentalmente muito forte. Hoje é o piloto que tem mentalmente mais forte da Fórmula 1 e pronto, é tudo que o Helmut Marko quer.
um cara que é agressivo, que sabe lutar por vitórias, sabe realizar, não perder chance de ultrapassar e ainda Uma estrela estrela impressionante impressionante. e ainda sabe dar um tempinho, poupar quando tem que poupar. Ele atingiu o ponto que precisa para continuar ganhando. Ele tem 37 vitórias, com mais 4 ele empata o número de vitórias do Ayrton Senna, as 41. Ele já empatou em número de pódios, tem 80 e vai para frente. É impressionante, impressionante. São números realmente, claro, a gente tem mais provas, ele chegou mais cedo na Fórmula 1, mas de qualquer forma mostra a regularidade, né? E é nesses últimos 3 anos que ele passa a ter um carro realmente competitivo, né? Ô, Regi, já que a gente falou aí do Helmut Marko e do Enzo Fittipaldi, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você acompanhou muito esse início da equipe Red Bull na Fórmula 1 e ela tinha no Marko meio que um dono. A gente sabia que o dono da Red Bull era o Dietrich Mateschitz e também, por consequência, dono da equipe, mas não era ele a figura que mandava no galinheiro, era o Helmut Marko. Agora que a Red Bull tem os seus CEOs, CFOs, enfim, executivos variados, ocupando posições distintas lá na sede, na fábrica, como é que fica o Helmut Marko? Será que vai haver algum desconforto? Será que ele é um cara para permanecer a longo prazo? Como é que você enxerga isso? Eu acho que tem vida curta essa Eu acho o permanência dele lá. seguinte, isso depois da morte do Mateschitz, né, essa renovação, esse recrudescimento da empresa Red Bull, hoje eles devem estar vendo o seguinte, está dando tudo certo na equipe, então ele fica lá. Mas pode mudar a coisa, pode ser que comece a não dar tão certo, né? Se bem que na parte técnica a Red Bull vai estar sempre certa com a equipe que tem, com o Christian Horner chefiando e com o Adrian Newey lá como o engenheiro principal criando suas nas pranchetas com a mão esquerda, né? Ele não usa nem o computador, não usa como é que chama o modelo que se usa? O O programa que é programa, não? que os arquitetos usam. Meu Deus, esqueci o nome agora. Não, o O CFD CFD? é o Não. sistema de computação, AutoCAD. Ele não usa o AutoCAD? AutoCAD, ele vai lá na prancheta AutoCAD. dele com aquela mãozinha esquerda lá, desenhando os detalhes peça por peça, e enquanto tiver isso, o resultado vai continuar muito bom. Mas todo mundo sabe que o Helmut Marko é muito criticado pelo jeito dele, né? pelo humor dele, e isso talvez não colabore muito com a imagem simpática da latinha Red Bull, né? É verdade. Ô, Regi, o Danilo César fez uma pergunta aqui. A gente está fazendo aqui a live de lançamento do seu anuário, o Automotor Esporte, 31ª edição. Link para comprar está aí na tela. Mas o pessoal já começa a se perguntar Ah, do seu livro de memórias, que eu sei que você também está com isso aí na manga. E o sai. pessoal quer saber, sai Sai esse esse ano? ano. Escreva o que eu estou dizendo, sai esse ano. O livro está quase pronto. Ele está pronto, só que é, quem gosta de escrever e gosta de premiar quem lê com o auge, o máximo de informações possíveis, cada vez que eu leio um capítulo, eu reescrevo. Então, esse é o meu problema. Então, ele está pronto, eu estou, talvez pela 6ª ou 7ª vez, eu estou revendo tudo, estou ampliando os capítulos e ele vai ficar pronto. E eu espero que saia esse livro em junho ou julho. Tá? Junho ou julho ele está saindo. Ele vai ter uma edição especial, uma edição de poucos exemplares, muito grande, com coisas lá dentro, edição de luxo mesmo, uma coisa assim para colecionador, e vai ter um livro normal dele com muita imagem fotográfica, muita. Que legal. Estamos todos muito ansiosos para ter o prazer de ler esse livro, as suas memórias, Regi. Tenho certeza que vai ser muito legal para o fã de velocidade, para o Também. fã de jornalismo também, por que não?
Então, aguardamos ansiosamente. Regi, estamos chegando aqui na reta final da nossa live, então queria que você falasse um pouquinho, mais uma vez, do anuário, do teu prazer de estar editando essa 31ª edição, em 50 anos de carreira, 31ª edição do anuário. Então, fala um pouquinho para a gente desse projeto e de como é que você se sente tendo essa realização aí, prestes a chegar na mão dos fãs que compraram ou comprarão aqui a 31ª essa promoção que nós estamos edição. fazendo e que vai continuar, como você disse aí, por mais uma semana, né? De tudo que eu faço na minha vida, e olha que eu faço muito dentro da carreira, né? É televisão, é rádio, colunas em jornais e revistas, que isso aí até afastei um pouquinho, porque não tomava muito tempo, eu não estava conseguindo mais. E o anuário, eu acho que é talvez a maior satisfação, tá? Porque é ali que a gente reuniu um grupo sensacional. Há quantos anos nós estamos com esse grupo sem mudar uma pessoa, sem sair ninguém, sem entrar ninguém, né? Há mais de 10 anos, certamente, você é capaz de dizer com exatidão. E junto, esse grupo trabalhando junto, cada um fazendo o melhor de si, e para dar a um livro o seu objetivo principal, que é de cobrir tudo que acontece. No caso da Fórmula 1, com uma leitura leve, que não se prende a números e a técnica, é uma leitura gostosa. Você já assistiu um grande prêmio X, mas você vai pegar ele quase um ano depois, aliás, um ano depois, e vai gostar da leitura que você vai fazer dele. E das outras categorias, tentando dar o panorama do mundo todo e se focando no brasileiro que estiver correndo em cada categoria do mundo. Muito bem, Regi, obrigado aí pela live, pelo papo. Deixa eu só lembrar, então, como você mencionou, o link com o desconto de 10% na compra do anuário, mais frete grátis, mais assinatura do Regi para você. Ele vai ficar na bio do Instagram do Regi, na bio do Instagram do @automotor.esp até o dia 12/4, às 23h59. Portanto, até o dia 12/4, você tem aí mais uma semana para garantir o seu exemplar e os livros começam a ser enviados. Os que foram comprados aqui hoje e até o final dessa semana, a partir do dia 20/4. E uma última pergunta do Fernando Sena. Ele diz que esse livro tem de estar na livraria. Sim, estará na livraria também, Fernando. A gente fez essa pré-venda aqui para vocês, para os fãs mais próximos, para quem acompanha aqui as redes sociais, mas estará nas livrarias. Inclusive, a Livraria da Vila é parceira aqui também do anuário, você pode procurar por lá também. E aí já mais no final de abril, começo de maio, mas de qualquer forma estará lá. Então é isso, Regi. Obrigado, valeu pelo papo. Muito obrigado. Obrigado para vocês. Obrigado, Tiago. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Vi que variou bastante aí, porque subindo e descendo, porque tem muita gente entrando e saindo. E pelas pessoas que já compraram o livro, muito obrigado, é muito legal. E olha, vocês vão curtir muito esse anuário, essa nova edição do anuário. Valeu, tchau, um abraço. tchau. Tchau, tchau.